Olá, tudo bem? Obrigado por você estar acompanhando aí esse vídeo. E lembra aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve aí, marca no sininho, toda vez que a gente estiver publicando um novo vídeo, você já recebe aí a sua chamada automática. Essa é uma série que estamos já nos aproximando do final dela, que é uma série de milagres, os milagres de Jesus relacionados no Novo Testamento. E hoje nós queremos falar de uma passagem que está registrada no Evangelho de Marcos capítulo 11 e também Mateus capítulo 21, quando Jesus ele amaldiçoa uma figueira. Parece um impacto, né? A gente vê uma atitude dessa de Jesus, mas ao longo dessa nossa conversa aqui, da interpretação desse texto, a gente vai compreender especialmente a toda pessoa, homem ou mulher, criança ou adulto, que queira imaginar ver a sua vida na caminhada junto com Jesus, ou seja, se dispondo a ser um cristão. Esse texto, ele nos ajuda a compreender a motivação de Jesus para ter, então, aqueles que serão os seus filhos, suas filhas, os seus seguidores, os seus discípulos. O cristão, ele tem essa identidade de ser um discípulo de Jesus. E Jesus, ele traduziu esse significado quando ele prepara em missões os seus discípulos. A missão dos 70, quando ele manda os 12, e ele fala: ide e propagai o evangelho, pregue o evangelho. Aquele que ouvir o evangelho e crê nele, o aceitar, batiza essa pessoa, dá a ela uma identidade, porque esse batismo vai estar demonstrando publicamente, inclusive, aquilo que espiritualmente já tem acontecido com a pessoa no seu batismo espiritual, mas marcando que ela tem agora uma marca, um pacto comigo. Falando assim Jesus. E isso é uma identidade por todos os tempos. Vale para o dia de hoje. E Jesus, ele sai de Jerusalém, termina um momento importante quando ele tem a entrada gloriosa em Jerusalém, e depois ele sai de Jerusalém, mas já sabendo que os principais sacerdotes já estariam preparando a cilada para poder prender, torturá-lo e matá-lo. Ele já sabia disso. Então Jesus vai adiante. E ele tem um sentimento humano, porque era o Deus encarnado, e ele sentiu fome. E mais adiante ele avista uma árvore que era uma figueira, e vai até o encontro dessa figueira. E chega lá, ela não estava produzindo frutos. E o texto é interessante. O texto nos fala porque não era a época dela produzir figos. Mas Jesus amaldiçoou essa figueira porque ela não tinha frutos. Isso poderia colocar qualquer um aí no impacto de interpretação. Mas o que significa isso? Ao analisar como que a figueira produz o seu fruto, primeiro ela dá uma demonstração de ter as suas folhas verdes. Depois, ela dá uma florada, para então indicar que no tempo certo ela vai dar os seus frutos. Quando Jesus chega dessa figueira, era o tempo que não apenas ela deveria ter as suas folhas verdes, que ela tinha as suas folhas verdes, mas ela não estava florada. Então Jesus sabia que ali, aquela figueira, ela apenas tinha uma aparência, mas ela não chegaria àquilo que ela deveria realmente se tornar, uma figueira que produziria frutos. Jesus dá esse exemplo para os discípulos. E ele fala de um modo muito particular. Ele está falando isso para nós, os cristãos, hoje. A identidade de ser cristão, ela não pode ser confundida por a gente ter uma parte dentro de um ritual, dentro de um rito religioso. Porque aí vamos cometer um maior equívoco na nossa vida. Passaremos por uma trajetória humana sem ter encontrado a maior e mais importante experiência da nossa vida, que é uma intimidade com Deus. Então Deus, quando ele verifica que cada um de nós temos parte com ele, temos identidade com ele, o que cada um de nós demonstra ser? Que somos seguidores religiosos, que temos um ritual de igreja, isso ele já estava condenando diante do judaísmo. Que o judaísmo fez isso, ele criou rituais para as pessoas. Ele criou rituais das pessoas estarem indo ao templo, estarem ofertando no templo, estarem colocando as suas vidas lá conforme a dinâmica, conforme a programação do templo, mas segundo condução humanas. E isso muito se multiplica no dia de hoje. Então, para que a gente não caia nessa mesma cilada, Jesus mostra aos seus discípulos a identidade de um cristão,
A identidade de uma pessoa comigo é ela produzir frutos. Não adianta, como diz, a gente ter as folhas verdes. Não adianta a gente falar que é cristão. O que interessa mesmo, e o que é mais importante, é a gente estar produzindo frutos. E qual que é a identidade de uma pessoa como cristão produzir frutos? É com que ela permita que outros possam usufruir daquilo que ele tem, não por si só, mas daquilo que ele tem de Deus. E o que ele vai ter de Deus como cristão? Ele vai ter o amor, a bondade e ele vai ter a multiplicação da pregação do evangelho fazendo outros cristãos. E aí é que nós vamos encontrar se a nossa própria vida tem esse tipo de identidade. Eu e você não podemos cair nessa cilada e achar que nós estamos presos a uma identidade religiosa, mas a gente não consegue olhar para nós e estamos produzindo frutos. Quantas pessoas chegaram para Jesus e entregaram a sua vida para Jesus e se tornaram cristãos a partir do seu testemunho, a partir do meu testemunho? Se nós não temos essa identificação, se nós não temos essa história, se nós não temos essa contabilização, que frutos que a nossa árvore produziu como cristão? Que frutos que a nossa árvore está produzindo? Essa árvore, essa figueira, ela estava demonstrando isso. Ela tinha todas as folhas, mas não produzia a sua florada e muito menos dava o seu fruto na estação própria. A identificação aqui é que Jesus traz um despertamento. Por isso que Jesus fala, olha, cuidado, porque naquele dia, no dia do Senhor, muitos vão ficar clamando, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome até expulsei demônios, em teu nome eu até falei em línguas, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus revela isso no livro profético, ele fala o seguinte, falou assim, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o inferno, eu não vos conheço. E vai ser algo de maldade de Jesus? Vai ser uma maldição de Jesus porque olhou? Não, porque Jesus não viu fruto nessa árvore. Jesus está vendo fruto na sua vida? Jesus vê fruto na minha vida? E isso é individual. Você é uma árvore. Como discípulo de Jesus, você é uma árvore, como eu sou também. E ele precisa ver isso, frutos. Senão, a gente está fazendo retórica. A gente está dando continuidade àquilo que o judaísmo fez e quis matar Jesus. Então isso, de nós ouvirmos de muitas pessoas, eu já estive na igreja, não estou mais. Eu estou indo, mas não estou mais. Ou até mesmo estou na igreja, mas não adianta. O que é importante é se o evangelho nos motiva a viver uma vida para cada tempo fazermos aquilo que Deus quer. E no momento certo, darmos o fruto do Senhor. Como diz o salmista, olha, nós temos que ser aquela árvore plantada junto ao riacho de águas, que dá no tempo certo as suas folhas, as suas flores e os seus frutos. Porque assim é que nós vamos permanecer firmes e não vamos cair. Tenha essa identificação com Jesus. Eu preciso ter essa identificação para que Jesus possa ser sempre aquele que vai encontrar em nós algo que produz frutos de 10, frutos de 100, frutos de 1000. E essa é a grande expectativa do Evangelho na vida de qualquer pessoa. Um forte abraço.